E aí, pessoal, tudo bem? Sou Moisés e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a estratégia de fazer questões de provas anteriores para nos prepararmos para um determinado concurso. Então, neste momento, nós estamos completando o terceiro vídeo, tá? Que é esse tópico aqui que vamos desenvolver agora. Porém, anteriormente, nós já falamos sobre esses dois tópicos, tópico 1 e tópico 2. Nós estamos utilizando como exemplo uma prova da Banca Seleta Concursos, que é a banca que fará a prova da Prefeitura Municipal de Serrinha, Bahia. Então, anteriormente eu falei sobre esses dois tópicos e agora nós estamos fazendo o terceiro tópico, certo? Onde, no primeiro tópico, eu falei sobre refazer essa questão, ou seja, peguei uma questão que caiu na prova da Banca Seleta Concursos da Prefeitura de Cachoeira, que é uma prova recente da banca, e tinha uma questão sobre MMC e MDC. Então, a primeira ideia é nós refazer a mesma questão. Ok? Então, eu desenvolvi este vídeo, já desenvolvi este outro vídeo, e agora nós estamos no terceiro vídeo. Aí eu peguei o exemplo de um assunto que é MMC e MDC, que foi um dos assuntos que caiu na prova da Banca Seleta Concursos, já que nós estamos utilizando como exemplo esta banca. Tranquilo? E agora, neste tópico, pesquisar as diferentes formas que o conteúdo MMC e MDC pode aparecer. Aqui eu coloquei, por exemplo, em resolução de problemas. Eu vou abordar neste vídeo conceito não explícito, aplicação direta e resolução de problemas. Ou seja, como o conteúdo MMC aparece nas provas. Tá? Aqui eu selecionei esses três itens aqui. Certo? Na verdade, esses três subitens. Vamos ver o que eu quero dizer sobre cada um deles. Beleza, então o que eu quero dizer sobre conceito não explícito? Aqui eu coloquei logo exemplos a respeito do que eu estou falando sobre conceito não explícito. Por exemplo, no MMC, o menor número não nulo que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Então, observe que é o conceito de MMC não explícito. O menor número não nulo que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Múltiplo de 6 e múltiplo de 8. Ele colocou aqui o menor, múltiplo de 6 e de 8, ainda diz que é não nulo. Tá? É o conceito mesmo de MMC, o menor número que é múltiplo de 6 e 8 ao mesmo tempo e não pode ser zero. Por que não nulo, Moisés? Porque o zero é múltiplo de todos os números e é o menor. E aí nós excluímos o zero porque o MMC de quaisquer dois números ou mais seria sempre o zero, porque o zero é múltiplo de todo e qualquer número e é o menor. Por isso que nós excluímos o zero. Então, observe, menor número não nulo que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo. Dizer que é múltiplo de 6 e de 8 ao mesmo tempo é dizer que é comum, ou seja, múltiplo comum a 6 e 8, o menor. Dizer que é múltiplo de 6 e 8 ao mesmo tempo é dizer que é múltiplo comum. E aqui é o menor. Menor, múltiplo comum. Portanto, aqui é o conceito não explícito de MMC e MDC. Nós temos que interpretar e entender. Aqui, o outro exemplo. O menor número que é divisível por 6 e 8 ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 12. 12 é divisível por 4 e por 3. Então, se 12 é divisível por 4 e por 3, o 12 é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 3. Certo? Então, todas as vezes que nós falarmos que o número é divisível por outros dois, significa dizer que esse número que é divisível por outros dois, ele é múltiplo desses dois. Então, se ele é o menor, nós caímos novamente na ideia do menor múltiplo comum. Então, quando falar que ele quer o menor número que é divisível por 2 ou mais números quaisquer, significa dizer que ele quer o
MMC desses dois números. Então, aqui eu coloquei dois exemplos de como as bancas podem pedir o MMC de modo não explícito. Vamos ver agora como pode pedir o MDC. O maior número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo. Então, maior número que divide 6 e 8. Então, se é o maior número que divide, então ele é o divisor. Ou seja, o maior divisor comum de 6 e 8. Então, aqui pediu o MDC de 6 e 8. Pediu de modo não explícito. Falou o maior número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultaneamente, é a mesma ideia de comum. Ou seja, o maior número que divide é o divisor. A ideia de ao mesmo tempo é comum. Maior divisor comum de 6 e 8. Certo? Então, aqui a ideia do conceito não explícito. Beleza? Vamos para o outro subtópico. Aplicação direta. Como o próprio nome diz aqui, na aplicação direta, é quando ele pede diretamente. O MMC de 6 e 8 é. O MDC de 6 e 8 é. Então, vou calcular aqui o MMC de 6 e 8 e o MDC. Vou calcular logo o MDC. Para calcular o MDC, utilizando o processo de fatoração simultânea, é nós encontrarmos um número que divide os dois ao mesmo tempo. E aqui nesse caso é 2, porque os dois são pares. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Certo? Então aqui eu não tenho nenhum número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo. Moisés, porque eu sei disso? Porque o 3 é o número primo. Então o 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então o 4 não é divisível por 3. Então não tem nenhum número diferente de 1 que divida os dois ao mesmo tempo. Então nós paramos. E aqui é o MDC de 6 e 8 é igual a 2. Se tivesse mais números que dividissem os dois números ao mesmo tempo, nós iríamos colocar aqui e depois ia multiplicar esses números. Nesse caso aqui, só tem o 2 que divide 6 e 8 ao mesmo tempo, então o MDC de 6 e 8 é 2. Para calcular o MMC, nós podemos dar segmento aqui. Certo? Então, em um procedimento só, nós podemos calcular o MMC e o MDC. Aqui eu calculei o MDC, nós paramos quando não divide os dois números ao mesmo tempo. E o MMC nós podemos continuar. Vou mudar de cor aqui para ficar claro de que daqui para frente é o MMC. O MMC nós pegamos tudo, tanto esse cara aqui que dividiu 6 e 8 ao mesmo tempo, como os outros números que vão aparecer aqui. Continuando aqui, não pode dividir os dois ao mesmo tempo, nós escolhemos dividir um e conserva o outro que não divide. Como o 4 é divisível por 2, nós vamos dividir por 2 e conservar o 3. 4 dividido por 2 dá 2, conserva o 3. Aqui podemos dividir por 2 ainda, 2 dividido por 2 dá 1 e 3 conserva. Agora, só pode dividir o 3 por 3 mesmo, 3 por 3 dá 1 e conserva o 1. E aí nós paramos quando encontramos esses dois números aqui iguais a 1 para calcular o MMC. Daí o MMC é o produto de todo mundo aqui, ó, desse 2, certo? Vezes esse 2 daqui, vezes esse 2 de cá, vezes 3. Então, o MMC de 6 e 8 é 24 e o MDC é 2. Tranquilo? Nosso objetivo não é fazer isso aqui, mas acabei fazendo. Vamos continuar para a gente fazer o outro subtópico que faz parte das diferentes formas que o MMC e MDC pode aparecer. O outro subtópico é a resolução de problemas. Tá? O MMC ele aparece em eventos periódicos. Um exemplo aqui para ficar mais claro. Maria folga a cada 8 dias e João folga a cada 6 dias. Se hoje ambos estão de folga, depois de quantos dias suas folgas coincidirão? Então, quando tiver esses eventos periódicos, se repete a cada 8 dias e o outro se repete a cada 6 dias. E se a questão disser que em um determinado momento esses eventos coincidir,
esses eventos irá se coincidir novamente depois do MMC desses dois tempos. No caso aqui o tempos é dias. Ok? Então, em resolução de problemas, quando aparecer essas situações aqui de eventos periódicos, algo acontece de tantos e tantos dias, o outro acontece de tantos e tantos dias, se acontece hoje, depois de quanto tempo irá se coincidir, é um problema de MMC, certo? Basta calcular o MMC para saber depois de quanto tempo esses eventos irá se coincidir. O MDC, em situações de resolução de problemas, como é que surge geralmente? Divisão em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis. Então, observe que aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a questão vem explícito, dizer que tem que dividir em partes iguais, sendo as maiores possíveis. Outras situações nós temos que interpretar a questão e concluir que ele quer é isso, certo? Mas se sempre a ideia for essa, dividir em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis, nós temos um problema de MDC. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. João pretende cortar 2 tipos de canos. De canos, né, Moisés? 2 tipos de canos. Um cano de PVC de cor cinza, de 30 centímetros de comprimento, e outro azul de 25 centímetros de comprimento. Sabendo-se que João pretende cortar esses pedaços tudo de um mesmo tamanho, divisão em partes iguais, sendo as maiores possíveis, sem sobrar nenhum pedaço. Qual o tamanho de cada pedaço dos canos? Certo? Ele quer dividir o cano cinza, que possui 30 centímetros, e quer dividir também o cano azul, de 25 centímetros, em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis. Então, basta calcular o MDC de 30 e 25. Quem é o MDC de 30 e 25? MDC de 30 e 25, geralmente a gente coloca na ordem. MDC de 25 e 30. MDC de 25 e 30, que vai dar 5. Então, o tamanho de cada pedaço é 5. Qual o tamanho de cada pedaço? Primeira situação, 5. Agora, a próxima situação vem. Quantos pedaços de cano de cor cinza terá? Olha, se a cor cinza possui 30 centímetros e cada pedaço tem um tamanho de 5 centímetros, para nós descobrirmos a quantidade de canos de cor cinza, basta dividir 30 por 5. Por que, Moisés? Porque nós queremos saber quantos 5 cabe dentro de 30. Então, sempre quando nós tivermos um problema, que nós concluirmos que ele quer quantas unidades de uma grandeza cabe dentro da outra, nós devemos dividir, tá? Então, o 5 cabe 6 vezes dentro do 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então, será 6 pedaços de cano de cor cinza. E o outro, de cor azul, se o cano de cor azul possui 25 centímetros e o tamanho de cada pedaço é 5 centímetros, basta dividir 25 por 5, que dá 5. Certo? Então, nós vamos dividir o cano em pedaços de 5 centímetros. O cano de cor cinza, nós teremos 6 pedaços de 5 centímetros cada. E o cano de cor azul, teremos 5 pedaços de 5 centímetros cada. Certo? Então, essas situações aqui, às vezes, pedem as duas coisas. Então, você vai precisar calcular o MDC desses números, encontrando o MDC desses números, para você descobrir cada pedaço, vai pegar os valores e dividir pelo MDC que você encontrou, certo? Então, tem questões que vai pedir, muitas vezes, as duas soluções. Aqui está ok. Existem questões que vai solicitar essas duas soluções.
você calcular o tamanho de cada pedaço e pedir a quantidade de pedaços para cada grandeza que ele deu no problema, certo? E aqui existe aquela ideia que eu falei para vocês, que muitas vezes não virá claro o que ele quer. Muitas vezes o problema vai dizer o seguinte: tamanhos iguais sem sobrar resto, sendo o menor número de pedaços. Então você vai dividir dois objetos em tamanhos iguais sem sobrar resto, sendo o menor número de pedaços possíveis. Ou seja, essa situação aqui é uma situação semelhante a essa de cá. Então, nós podemos entender se, para que nós tenhamos o menor número de pedaços possíveis, é preciso que esses pedaços sejam os maiores possíveis. Então, dizer isso é equivalente a dizer que eu tenho que dividir um número de tamanhos iguais, sendo esses tamanhos os maiores possíveis, para que eu tenha o menor número de pedaços. Entendeu a ideia? Então, às vezes, vem explicitamente e outras vezes vem assim, camuflado, que nós temos que interpretar. Beleza? Ok? Então é isso aí, pessoal. Nesse momento ficamos por aqui. Este vídeo será dividido em duas partes. Parte 1 é essa. Vamos fazer a próxima parte, que é a parte mais prática. Meter a mão na massa mesmo e ver as questões. Ok, pessoal? Então nós finalizamos este vídeo por aqui. Depois a gente retorna fazendo mais exercícios. Tchau, um abraço e até o próximo vídeo.